O número de brasileiros com suspeita de dengue passou de 200 mil só nas 4 primeiras semanas deste ano. 3 vezes mais do que no mesmo período do ano passado. Maria está com os sintomas há uma semana. Piorou e agora sabe que é dengue. Dor, febre, dor no olho. Eu tô sem comer direito. Eu tô com muita dor no corpo, muita dor mesmo. Parece que vai explodir. O governo do Distrito Federal armou 9 tendas como essa em lugares estratégicos para atender a população, com a ajuda do Corpo de Bombeiros e do Exército. O atendimento consiste numa triagem, verificação de pressão e temperatura, o teste rápido, a prova do laço, que é para ver se há manchas no corpo, que é um dos sintomas da dengue. O resultado do teste rápido sai em 10 minutos. Dependendo da situação, o tratamento é aqui mesmo, soro na veia. Os casos mais graves seguem de ambulância para uma UPA ou, em última instância, hospital. O Distrito Federal lidera o ranking de incidência de casos prováveis da doença e já decretou situação de emergência, assim como Minas Gerais, Acre e alguns municípios de Goiás. Em Rio Branco, agentes têm aplicado fumacê para combater o mosquito. Em Belo Horizonte, a prefeitura está usando drones para aplicar veneno em locais de risco. Em Curitiba, a população foi convocada para um mutirão de limpeza. As autoridades estão preocupadas não só com esses estados, mas com a situação do Brasil inteiro. Mal começou o ano e já houve uma explosão de casos. São mais de 217 mil casos prováveis de dengue no Brasil nas 4 primeiras semanas. Mais do que o triplo do mesmo período do ano passado. 15 mortes foram confirmadas este ano. Outras 149 estão sendo investigadas. Nesse mesmo período, em 2023, foram 41 mortes. A situação é ainda mais alarmante porque, historicamente, os meses com maior número de casos de dengue são março, abril e maio. Hoje, em reunião com organizações e conselhos, representantes de estados e municípios, a ministra da Saúde reforçou a importância de todos se envolverem no enfrentamento da doença. Não podemos esquecer, 75% da transmissão ocorre dentro das casas, então esse apelo para um trabalho de governo, mas também dos cidadãos, das cidadãs, de cada família, para cuidar desse ambiente. O que nós temos que ter seguramente essa ação coordenada nas duas pontas, né? Evitar a proliferação dos mosquitos, cuidar para essa prevenção desde casa e, ao mesmo tempo, organizar a nossa rede de atenção para cuidar das pessoas de forma adequada. A ministra e a representante da Organização Pan-Americana de Saúde, Socorro Gross, fizeram um alerta contra a automedicação. Quando houver suspeita de dengue, é melhor buscar uma unidade de saúde. O SUS vai oferecer vacina contra a dengue a partir de fevereiro. Segundo a ministra, a distribuição ainda não começou porque falta traduzir a bula para o português. O laboratório japonês está finalizando o processo exigido pela Anvisa. E como a oferta de doses é limitada, terão prioridade crianças e adolescentes de 10 a 14 anos que moram em cidades onde há mais casos da doença. Entre os muitos desafios da saúde pública no Brasil, um dos mais urgentes é acabar com doenças que podem ser diagnosticadas muito cedo e com muita segurança para o paciente. Em Pernambuco, um projeto piloto está combatendo o câncer de colo do útero. Nas estradas de terra dos canaviais, nas ladeiras da periferia, as agentes comunitárias de saúde de escada na Zona da Mata de Pernambuco cumprem uma missão que pode salvar vidas. Elas vão de casa em casa em busca de mulheres que têm entre 25 e 64 anos que não fazem o exame ginecológico há mais de 3 anos.
O exame pode detectar o câncer de colo do útero, o terceiro mais comum entre as brasileiras, segundo o INCA. A região tem uma alta incidência deste tipo de câncer. Por falta de tempo, de informação e por preconceito, muitas mulheres não fazem o exame Papa Nicolau. Priscila, 32 anos, 3 filhos, está em falta com os exames. Faz mais de 5 anos. E por quê? Porque tenho vergonha. E agora? Agora eu vou fazer. Dona Cristina não faz o preventivo há 10 anos e recebeu a convocação para voltar ao posto. Ô, Cristina! Vem cá, meu amor, quero falar com você. Ela faz parte do grupo prioritário do programa Útero é Vida, uma parceria da Organização Pan-Americana da Saúde com a Secretaria de Saúde de Pernambuco. O projeto vai monitorar 375 mil mulheres de 8 municípios de Pernambuco ainda este ano, com um novo recurso que dá o diagnóstico do câncer mais rápido. Depois da busca, as mulheres são encaminhadas para as unidades de saúde para fazer o teste do HPV, o principal vírus causador do câncer de colo do útero. Diferente do Papa Nicolau, o exame preventivo de rotina, o novo teste detecta o vírus antes que a doença se desenvolva. O programa usa os mesmos equipamentos dos testes de Covid. Se detectar o sinal do vírus, o acompanhamento inicia-se imediatamente. A intenção é que sirva de referência para todo o país. A meta é erradicar a doença, uma doença completamente prevenível, ser diagnosticada precocemente, e levar esse projeto para o Brasil inteiro e erradicar no Brasil o câncer de colo de útero. Serão muitas vidas a serem salvas se a gente consegue esse diagnóstico na fase de pré-câncer. A empresa de tratamento de água de Joinville, em Santa Catarina, voltou a abastecer os bairros em que o serviço estava suspenso. Ontem, um caminhão com ácido provocou vazamento num afluente do rio que abastece a cidade. O ácido acabou diluído e, por isso, não oferece perigo para a população. O Instituto do Meio Ambiente de Alagoas negou que as mortes recentes de peixes na Lagoa Mundaú, em Maceió, tenham relação com o afundamento da mina da Braskem em dezembro. Amostras de água analisadas indicaram que a mortandade ocorreu pela degradação histórica da lagoa e pelas temperaturas elevadas. As mortandades no local são recorrentes desde a década de 1980. Uma pesquisa de comportamento concluiu que os brasileiros estão mais preocupados com o consumo ambientalmente sustentável. Não é mais só o preço que conta para o consumidor. Na hora de comprar, o brasileiro pensa cada vez mais em sustentabilidade. Hoje todos querem saber como que cada produto é produzido, como cada serviço é prestado, se aquela empresa tem um plano de gestão de resíduo, se trabalha a eficiência energética. A pesquisa da CNI, Confederação Nacional da Indústria, mapeou o comportamento do consumidor no ano passado em relação a 2022. O número de brasileiros que se preocupam com hábitos sustentáveis sempre, ou na maioria das vezes, aumentou de 74% para 81%. Em um ano, o percentual de brasileiros que tentaram evitar o desperdício de energia subiu de 86% para 89%. Já a separação de lixo para reciclagem caiu um pouquinho, de 66% para 65%. E a quantidade de pessoas que disseram que nunca separam o lixo subiu de 23% para 25%. Os motivos que dificultam a reciclagem foram os mesmos nos 2 anos pesquisados: falta de costume e falta de coleta seletiva perto de casa. Os que mais se preocupam com a separação do lixo são os idosos. O percentual cai para 34% entre os jovens. E quanto maior a escolaridade, menor o cuidado. 55% dos que se dizem analfabetos ou semi-analfabetos separam o lixo sempre. Metade entre os que têm ensino fundamental, 45% na turma do ensino médio e 44% no nível superior.
As mulheres estão mais atentas à reciclagem do que os homens, segundo a pesquisa. Aqui nessa cozinha comunitária, comandada pela Gabriela, a separação faz parte da rotina. Embalagens de plástico, papel e outros itens recicláveis são doados para famílias que vivem da venda desses materiais. O óleo de cozinha também é doado para a fabricação de sabão. E até as sobras de comida têm utilidade. Os restos das refeições distribuídas na comunidade vão para esse equipamento. Um biodigestor que transforma o lixo orgânico em gás e também produz adubo, usado na horta do restaurante. A gente sai ganhando porque a gente utiliza o gás, né, o benefício que nós estamos tendo hoje aqui na nossa cozinha. O planeta, né? Está pedindo socorro, né? Temos que fazer a nossa parte. Este especialista em gestão de resíduos diz que a reciclagem de lixo tem que começar por quem gera o lixo. Nós geramos os resíduos, o gerador somos nós. Então começa com um processo dentro de casa, tem que aprender a separar o resíduo para poder disponibilizar para a coleta correta. Quem vê de perto os benefícios já sabe o que isso significa para o meio ambiente e para a comunidade. Como se diz, né, a economia, né, a gente acaba meio que se organizando e usando ali aquilo que a gente plantou, né? A gente plantou, a gente colhe. Então isso é gratificante. Vamos ver agora então a previsão do tempo para amanhã. Eliana, boa noite. Oi, Bonner. Boa noite para você, para Renata e boa noite para você. Ainda falta um dia para janeiro terminar, mas Belém já é a capital com mais chuva no país nesse mês. Até agora, choveu 647 milímetros, mais de 2 vezes a média do período. E amanhã tem previsão de pancada de chuva a qualquer hora. Outras capitais chuvosas nesse início de ano são Rio de Janeiro, Palmas, Porto Velho e Belo Horizonte. Nesse gráfico, as barras escuras indicam a chuva registrada nesses 30 dias. Na cor azul clara, o quanto tem possibilidade de chover nessa quarta-feira. No Rio e em BH, à tarde e à noite. Em Palmas e Porto Velho, de manhã também. A chuva forte ainda pode atingir o oeste e o sul do Amazonas, o Acre, todo o estado de Rondônia, o sudoeste do Pará e o noroeste de Mato Grosso, além de grande parte de Minas Gerais, do Espírito Santo, da região serrana do Rio de Janeiro e do leste do estado de São Paulo, incluindo o litoral e a região metropolitana. Na capital paulista, os temporais estão previstos mais para o fim da tarde, em Vitória e Rio Branco, em qualquer período. E fica abafado, com máximas de 30 e de 33 graus. No caso do Sudeste, as instabilidades voltam a aumentar depois de alguns dias de tempo firme. E o motivo é a formação de uma frente fria. Na cidade do Rio, os termômetros chegam aos 32 graus. Em Belo Horizonte, 29. No sul, as temperaturas variam de 27 a 30 graus em Curitiba e Florianópolis. No centro-oeste, 28 em Brasília, 33 em Campo Grande e 35 graus em Cuiabá. 35 também em Boa Vista. No Nordeste, 31 graus em São Luís, 32 no Recife e 33 graus em Natal. Todas têm probabilidade de chuva em algum momento. Sol o dia todo no interior do Rio Grande do Norte e da Paraíba, na maior parte de Pernambuco, em Alagoas, Sergipe e na metade leste da Bahia. Também no sul de Mato Grosso do Sul, no oeste do Paraná, no oeste e sul de Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Porto Alegre, Salvador, Aracaju e Maceió são as capitais ensolaradas e com calor de 29 e de 33 graus. Até amanhã. Bonner e Renata. Obrigada, Eliana. Amanhã. Das 21 espécies de tartarugas que vivem na Amazônia, 6 estão ameaçadas de extinção pela caça predatória. E a seca severa na região norte no ano passado foi mais um obstáculo no trabalho de preservação desses animais. O dia amanhece e as embarcações partem do município de Novo Airão até a base do Parque Nacional do Jaú, uma unidade de conservação federal no meio da floresta amazônica. A viagem é de 2 horas e meia em lancha rápida. Aqui o primeiro contato com 5 espécies de quelônios, do grupo que inclui as tartarugas, os jabutis e os cágados. Em setembro do ano passado, os ovos foram coletados das praias para evitar predadores. Jonilton
Elton é monitor voluntário há 2 anos e enfrentou a dificuldade de manter o programa durante a seca. A quantidade de filhotes foi menor que do ano passado. A estiagem ela foi severa. Eu acredito que com a baixar das águas muito rápido, aquilo atrapalhou com que elas fizessem a desova delas no tempo certo. Esse programa de monitoramento existe há 10 anos. É uma iniciativa do ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, e da organização sem fins lucrativos WCS Brasil, em parceria com a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. Uma coisa que já é uma certeza é que não se faz conservação na Amazônia sem envolver as populações locais, né? Por toda a complexidade e pela necessidade de acessar também esse conhecimento tradicional que as populações já têm. São as crianças que conduzem o momento da soltura, uma festa para a pequena Ariela. É muito importante os pais incentivarem que as crianças tenham contato direto com a natureza para que elas possam criar valores de proteção, de preservação e de cuidado com o ambiente e com os animais. Aquelas que ficaram para trás, que ainda não encontraram a direção correta, quem está aqui ajuda. A ideia é essa mesmo, é que a gente consiga indicar a direção correta e que elas consigam achar um novo lar. Apesar de, na natureza, os filhotes nascerem em praia, a área de soltura foi essa, para aumentar as chances de sobrevivência. Ainda assim, menos de 1% desses filhotes vai chegar à vida adulta. 800 filhotes não são muitos. A gente costuma dizer que vai chegar à vida adulta 2, 3 no máximo, né? Porque a estratégia da tartaruga é isso, elas colocam muitos ovos e poucas vão chegar à vida adulta. Eu vinha ali na voadeira, né, e vinha pensando no momento que eles estavam tudo indo para dentro d'água. Um filme na minha cabeça, assim. Agora, né, eu posso passar a preservar mais, né, a nossa natureza, da nossa Amazônia, que é maravilhosa, né? Então, passar a cuidar mais das coisas que é da gente daqui da Amazônia, né? É muito bom, foi muito bom mesmo. Pesquisadores gaúchos descobriram o fóssil de uma espécie animal que marcou o início da evolução dos mamíferos. A descoberta foi nesta área rochosa, no município de Dona Francisca, a 270 quilômetros de Porto Alegre. O crânio encontrado é de um animal que ainda não era conhecido, do grupo chamado de Sinodontes. Ele viveu um período um pouco antes da origem dos primeiros dinossauros, né? Seria mais ou menos entre 241 a 236 milhões de anos atrás. E após um longo período de comparações com vários sinodontes, tanto da América do Sul quanto da África, a gente constatou que se tratava de uma nova espécie. Segundo os pesquisadores, o animal media cerca de 1 metro de comprimento, pesava 8 quilos, se alimentava de vegetais e tinha o sangue frio, comum em lagartos e crocodilos. Foram quase 15 anos de estudos antes de a descoberta ter sido publicada na revista americana The Anatomical Record, referência na área. Esses fósseis, depois que a gente coleta eles no campo, eles levam às vezes alguns anos para ser removida toda a rocha deles, eles serem preparados para ser de fato expostos para estudo, né? Os cientistas compararam o fóssil com dezenas de coleções do Brasil, da Alemanha e da Inglaterra e encaminharam a descoberta para a Suíça, onde passou por exames como tomografias. Com isso, os pesquisadores conseguiram reconstruir as cavidades internas do animal. A gente consegue resgatar uma série de informações sobre a anatomia e sobre a evolução desses animais, de como ele se relacionava com o mundo que ele vivia, né? Que era um mundo totalmente diferente do que a gente vive hoje, né? A descoberta foi na mesma região central do Rio Grande do Sul, onde outros fósseis importantes foram encontrados, como os de anfíbios e mamíferos que viveram antes dos dinossauros. As carcaças dos animais que estavam nessas planícies de inundação acabavam sendo soterradas por essa lama e com muito tempo, né, depois acabavam se tornando fósseis. A seguir, soldados de Israel matam terroristas dentro de um hospital na Cisjordânia. O reconhecimento facial do estádio do Palmeiras identifica procurados pela justiça. Cai a geração de empregos com carteira no Brasil pelo 2º ano seguido.
O Brasil caiu 10 posições no índice de percepção da corrupção de 2023 para a posição de número 104 entre 180 países. O ranking mede como especialistas e empresários veem a integridade do setor público. A nota vai de 0 a 100. Quanto mais perto de zero, maior a percepção de corrupção. A nota do Brasil foi 36, a mesma da Argélia, da Sérvia e da Ucrânia. A média mundial é 43 pontos. Nas Américas, o Brasil ficou atrás da Argentina e de Cuba, por exemplo. O país com maior nota é a Dinamarca, com 90 pontos. E a menor nota é a da Somália, 11 pontos. A Controladoria Geral da União afirmou que o governo trabalha diariamente para corrigir riscos de corrupção em políticas públicas, contratações e outras ações do Estado, fortalecendo a integridade dos órgãos federais e colaborando para a implementação de programas de detecção e de prevenção à corrupção. Policiais militares e federais e agentes do ICMBio fecharam pela segunda vez em 4 meses um garimpo ilegal de cobre em Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará. Os agentes apreenderam explosivos e quase 30 toneladas do minério. Um homem foi preso. Outros 3 vão responder por crime ambiental e por manter 26 pessoas trabalhando no garimpo em situação análoga à escravidão. As Forças Armadas da Venezuela destruíram uma pista de pouso na fronteira com o Brasil, usada por garimpeiros que atuam na terra indígena Yanomami. No meio da floresta, uma pista de pouso clandestina, com acampamentos ao lado dela. A aviação militar da Venezuela publicou as imagens ontem nas redes sociais. O comandante da Força Armada da Venezuela postou pouco depois os militares destruindo suprimentos, peças de aviões, motocicletas, além de munições dos garimpeiros. A ação aconteceu após a denúncia do IBAMA à embaixada venezuelana. O acampamento funcionava no município venezuelano Alto Orinoco, próximo aos estados brasileiros de Roraima e do Amazonas. E, segundo o IBAMA, servia como apoio para exploração de ouro e cassiterita no território Yanomami. O IBAMA já tinha identificado no mês passado que aviões que saíam de Roraima pousavam na Venezuela com combustível para o garimpo. Os agentes, então, monitoraram a movimentação. Com isso, prenderam 2 pilotos na volta ao Brasil. O IBAMA destruiu os aviões. Os pilotos prestaram depoimento à Polícia Federal e foram liberados. A investigação identificou que os aviões pertenciam ao empresário de Rondônia, suspeito de envolvimento com garimpo. José Olímpio Lima Silva Sobrinho, o Rondônia, que já teve outro avião queimado em uma operação federal em 2022. O Ministério do Meio Ambiente já multou José Olímpio ao menos 2 vezes. Uma multa de R$ 20.500 por manter pista de pouso clandestina. Outra em 22 de janeiro deste ano, de mais de R$ 3 milhões por atuar na logística para o garimpo. A defesa de José Olímpio nega que ele tenha aviões ou que mantenha qualquer envolvimento na logística e garimpo. Apesar das ações das forças de segurança, o garimpo ilegal continua dentro da maior reserva indígena do país. A Força Aérea Brasileira divulgou ontem um vídeo de uma aeronave sendo interceptada. Ela sobrevoava as proximidades do território Yanomami. Os militares fizeram um alerta. A sua aeronave está sendo interceptada pela Defesa Aérea para verificação de alguns dados de voo. Por determinação da Defesa Aérea, a sua rota será modificada. Curva à direita, proa 095. O piloto ignorou as ordens da FAB. A fim de alertá-lo para o cumprimento das determinações da Defesa Aérea, serão disparadas 2 rajadas de tiro de aviso. Landing gear. Landing gear. Landing gear. O avião estava dentro da zona de identificação de defesa aérea criada para controlar o tráfego ilícito e combater o garimpo ilegal no norte do país. O piloto pousou em uma pista de terra clandestina e fugiu. Os agentes da Polícia Federal vistoriaram e apreenderam o avião. Após consulta, eles identificaram que a matrícula do avião está cancelada pela FAB. O piloto ainda não foi localizado.
A Justiça Federal de Roraima deu 30 dias para que a União apresente um novo plano para conter o garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. O Ministério Público Federal afirma que as operações do ano passado não foram suficientes e que a União ainda não instalou uma base para proteger o rio Uraricoeira, que é o principal ponto de entrada dos invasores. O Ministério do Meio Ambiente declarou que vai cumprir o prazo e que, além da retirada de garimpeiros, o plano prevê medidas permanentes para proteger os Yanomamis. O governo exonerou o diretor adjunto da Agência Brasileira de Inteligência, Alessandro Moretti. Essa demissão foi publicada há pouco no Diário Oficial, assinada pelo presidente Lula. Ele era o número 2 da agência, dirigida por Luiz Fernando Correia. É a segunda demissão na equipe da ABIN, desde a operação da Polícia Federal que investiga um esquema de espionagem ilegal dentro da agência no governo Bolsonaro. A PF afirma que integrantes da atual cúpula da ABIN interferiram e até prejudicaram as investigações ao dificultar o acesso a dados. Moretti vai ser substituído por Marcos Sepic, que hoje comanda a Escola de Inteligência da ABIN. O sistema de reconhecimento facial usado no estádio do Palmeiras, em São Paulo, está ajudando a identificar pessoas procuradas pela Justiça. Não precisa de ingresso físico, código de barras, nem mesmo um documento com foto. Para entrar no estádio do Palmeiras, basta apenas mostrar o rosto. Mais rapidez para entrar, tranquilo, muito legal. A biometria facial no estádio completou 1 ano de funcionamento. Segundo o Palmeiras, o tempo de espera para o torcedor entrar caiu muito e o índice de falha no sistema é de apenas 2,5%. A iniciativa surgiu para combater a venda ilegal de ingressos. Hoje, o nosso controle é total. Para o torcedor comprar um ingresso para assistir uma partida do Palmeiras, ele necessariamente tem que ter a sua face registrada no sistema. Portanto, todo CPF tem um ingresso com uma face associada. A ideia que surgiu para melhorar a experiência do palmeirense virou também uma ferramenta para aumentar a segurança de todas as torcidas. A parceria funciona assim. O Palmeiras compartilha os dados de quem compra ingresso, aqui com a Secretaria de Segurança Pública. Aí, o órgão analisa as informações e devolve para o clube uma lista com os nomes de todas as pessoas que têm algum tipo de pendência com a Justiça. Que além de atacar o cambismo, nós tivemos a oportunidade de capturar 39 indivíduos que eram procurados pela Justiça e tinham mandado de prisão em aberto. Além disso, o sistema ajudou a localizar 275 pessoas que constavam como desaparecidas, 56 que descumpriram medidas judiciais, 12 com uso de documentos falsos e 5 torcedores barrados pelo Estatuto do Torcedor. Quase 250 mil torcedores passaram pela fiscalização. De acordo com a Lei Geral do Esporte, que entrou em vigor no ano passado, a biometria facial será obrigatória em todas as arenas esportivas do país com mais de 20 mil lugares. Até junho de 2025, todas terão que estar com o sistema em funcionamento. Hoje, além do estádio do Palmeiras, apenas o da Serrinha, em Goiânia, tem um sistema de identificação da face em todas as entradas. Outros da Série A, como o Maracanã, São Januário, Fonte Nova, o do Atlético Paranaense e o do Atlético Mineiro já possuem o sistema em alguns pontos de acesso. A CBF deu início em setembro do ano passado ao programa Estádio Seguro, uma parceria com o Ministério da Justiça que pretende levar para todo o Brasil um sistema que o palmeirense já conhece muito bem. Eu me sinto mais segura também, sabendo que todo mundo que está aqui dentro está identificado. O exército de Israel informou que matou 3 terroristas dentro de um hospital na Cisjordânia. Imagens do circuito de segurança mostram a ação dentro do hospital em Jenin. Os militares, disfarçados de médicos e civis, entraram armados na unidade. A defesa de Israel afirmou que a ofensiva conseguiu neutralizar uma célula terrorista do Hamas instalada dentro do hospital que planejava um novo atentado contra israelenses. O Hamas confirmou que um comandante do grupo terrorista morreu
Esta operação, que durou menos de 10 minutos. Os outros 2 mortos eram irmãos e ligados à Jihad Islâmica Palestina. Horas depois da ação, o chefe do Hamas declarou ter recebido um plano de cessar-fogo desenhado no último fim de semana por negociadores de Catar, Egito, Estados Unidos e Israel. Ismail Haniyeh disse que vai analisar a proposta e discuti-la durante uma visita ao Cairo. Os termos exatos do acordo não foram divulgados. Hoje, o primeiro-ministro israelense voltou a dizer que a guerra não vai acabar até que todos os objetivos sejam alcançados: retorno dos reféns, a eliminação do Hamas e a garantia de que o território palestino não representa uma ameaça a Israel. Nós não vamos retirar os soldados da faixa de Gaza e não vamos soltar centenas de terroristas. Nada disso vai acontecer, disse Benjamin Netanyahu. O exército de Israel informou que começou a inundar os túneis do Hamas na faixa de Gaza para neutralizar a infraestrutura do grupo terrorista. No Reino Unido, antes de dar início à 4ª viagem ao Oriente Médio, o ministro do Exterior, David Cameron, declarou que o país analisa o reconhecimento do Estado palestino, inclusive nas Nações Unidas. Ele afirmou que a medida seria parte dos esforços para alcançar um progresso irreversível rumo à solução de 2 estados. Apesar dessa declaração de David Cameron, o governo britânico afirmou que não houve mudanças na política do país sobre o reconhecimento do Estado palestino. Nas palavras do secretário do Ministério do Exterior, Andrew Mitchell, esse reconhecimento vai ser oferecido no momento certo e quando servir ao interesse da paz. Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden não deu detalhes, mas afirmou ter decidido qual será a resposta do país depois do ataque na Jordânia, no último domingo, que matou 3 soldados americanos. Biden disse que o Irã tem responsabilidade sobre o episódio, já que fornece armas à milícia que assumiu a autoria da explosão. E em resposta à correspondente Raquel Krahenbuhl, o presidente americano disse que não quer uma escalada da guerra no Oriente Médio. Não é isso o que estou procurando. Agricultores franceses bloquearam pelo 2º dia seguido as principais estradas que levam a Paris. No parlamento, o primeiro-ministro, Gabriel Attal, anunciou uma data para o pagamento de um subsídio aos agricultores e disse que anunciaria novas medidas em breve. Na Bélgica, também houve protesto de produtores rurais. Em 2023, a economia brasileira criou quase 1,5 milhão de empregos novos com carteira assinada. Mas o saldo de vagas foi menor pelo 2º ano seguido. Tenho fé em Deus que hoje sai, né, uma vaga de emprego, porque eu estou precisando, né? Essa é a rotina do Túlio há 8 meses. Hoje ele esteve na agência de empregos em Ceilândia, a 30 quilômetros de Brasília. No ano passado, a criação de empregos formais no país perdeu fôlego. Ainda assim, o saldo foi positivo. No balanço final, foram criados 1.480.000 empregos com carteira assinada. As contratações somaram 23 milhões e as demissões quase 22 milhões. Na comparação com 2022, quando foram gerados 2 milhões de empregos, a queda foi de 26%. Apesar dessa redução, foi o 3º ano seguido com mais contratações do que demissões. Em 2021, foram quase 2.800.000 empregos criados. Em 2020, ano em que começou a pandemia de Covid, o saldo foi negativo. As demissões superaram as contratações em 192 mil. Em dezembro, o salário médio pago nas contratações foi de R$ 2.026. Um ano antes, R$ 1.986. Todas as regiões do país criaram vagas e em todos os setores da economia o saldo foi positivo. Como tradicionalmente ocorre, o setor de serviços, que representa quase 70% da atividade econômica, foi o que mais contratou, 880 mil vagas. Em seguida, o comércio, a construção civil, a indústria e a agropecuária.
Os números do governo revelam que estão crescendo os postos de trabalho chamados de atípicos. São os temporários e os intermitentes que passaram a existir a partir da reforma trabalhista que entrou em vigor em 2018. Esses postos têm alta rotatividade e salários mais baixos. É nesse segmento que o José quer entrar. Se eu não tiver esperança, eu não vou conseguir nada, né? Então a gente tem que ter esperança, é correr atrás. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, atribuiu a desaceleração nas contratações à taxa de juros e ao endividamento das famílias. O juro é um elemento que influencia no comportamento da economia. Apesar do início da queda, eu disse que mês a mês, vocês são testemunha disso, é insuficiente a redução dos juros, é preciso acelerar ainda mais, é preciso ter um juro compatível. Amenizou, né, o endividamento, houve uma queda, mas uma queda pequena, uma queda insuficiente para influenciar no mercado de contratação. O economista Rodolfo Tobler disse que o ritmo menor de criação de vagas era esperado. Ela é num ritmo mais baixo do que 2021 e que 2022, muito pelo impacto da pandemia. Em 2020 a gente teve um impacto muito forte no mercado de trabalho, até com queda no ano na geração de empregos formais. E aí em 2021 a gente começa a ter uma recuperação com um número mais forte, 2022 tem uma recuperação de novo e agora 2023 já é um ano mais próximo na normalidade. Então naturalmente a gente teria uma taxa também um pouco mais baixa, por isso essa desaceleração. A seguir, a morte da atriz Jandira Martini. Morreu em São Paulo aos 78 anos a atriz Jandira Martini. Ela combatia um câncer de pulmão. Temos que guardar as forças para as grandes causas. Não existe papel secundário para uma grande atriz. Se o texto é curto, ela não desperdiça a frase. Você acredita, Graça, que essa menina volta para casa todo dia sem ter posto nada no estômago? Se a cena é pequena, ela faz grande. Dizem que ele vendeu a alma ao diabo. Mas esse homem é tão ruim que nem o diabo ia se meter com ele. Cada personagem vestido por ela é um mundo inteiro, com cor, sotaque e brilho intenso. Eu sou uma pessoa muito séria. Séria, perfeccionista, chata. Gente, eu acho que essa é a minha... Se tem uma vaidade, eu tenho essa. Tudo que eu faço, eu quero fazer muito bem feito. Jandira Martini figura entre as protagonistas da arte dramática brasileira. E tudo porque, no caminho da Faculdade de Letras da USP, resolveu dar uma passada no teatro nos anos 1960. Por curiosidade, porque eu queria aprender. Mas aí, quando eu acabei a EAD, eu fui convidada em seguida para fazer uma peça. Já profissional? Profissional, que era a minha ideia. Então, aí eu gostei da experiência, fui ficando. Porque, na verdade, a minha primeira ideia era ser professora. E o teatro me fez muito feliz. E também uma estrela, que não demorou a estender a carreira que começou no teatro até os estúdios de novela, de onde ficou conhecida em todo o país. A vida da atriz, então, se misturou à de seus personagens. Que novidade é essa, hein, Varela? Teodora Abdala, em Sassaricando. Com o meu dinheiro, com as minhas joias, com as minhas propriedades. Vó Faride, de Salve Jorge. Não é dançando que ela quer pescar o seu marido? Pois dance também. Odaleia, em América. Tenho uma filha pequena. Eu não tenho marido. Eu não tenho ninguém no mundo, moço. Zoraide, do Clone. Haram. É pecado, Jade. Se revoltar contra a vontade de Deus. Essa coisa assim da mulher meio que se esconde, meio que é sábia. Isso é o que mais me ficou de todas essas personagens. Dona de uma inteligência cênica única para a atriz Beth Goulart. Uma comediante da mais alta estirpe para Marisa Hort. A maior amiga, nas palavras de Marcos Caruso. E mais do que trabalhar nesses 40 anos... Nós rimos muito, muito, rimos muito. Ela foi minha confidente, foi minha conselheira.
foi minha mestra. Sabe esse momento em que você passa por um prédio de um colégio onde você estudou e vê que o edifício foi demolido? É assim que eu me sinto nesse momento da sua partida. Faz 6 anos que Jandira Martini teve o diagnóstico de um câncer agressivo no pulmão. Ficou internada nesse hospital em São Paulo por 2 semanas. Até ontem. A memória que fica deixa um sorriso no rosto. Até amanhã. Aqui quem fala é o Diego, do canal Diego Esportes, e tô chegando para te avisar que hoje tem Corinthians e São Paulo pela 4ª rodada do Campeonato Paulista. E nesse vídeo de hoje você vai ficar por dentro e vai saber tudo sobre esse confronto. As principais últimas informações da equipe do Corinthians e também as últimas notícias da equipe do São Paulo. O Corinthians, que em 3 rodadas perdeu 2 partidas, joga hoje em casa e vem em busca de vencer o Majestoso para dar uma virada no ânimo. Já o São Paulo, que está invicto no Paulistão, vem em busca de vencer o Corinthians para quebrar esse tabu de nunca ter vencido o Corinthians na Neoquímica Arena. Então, se você é torcedor do Corinthians ou torcedor do São Paulo, de nosso convite, se inscreva agora aqui no nosso canal, já vai deixando o seu like no vídeo para nos ajudar, ativa também o sininho de notificação para você receber nossos próximos vídeos e comenta aí embaixo seu palpite, porque Corinthians e São Paulo fazem o clássico majestoso às 7h30 da noite. Horário de Brasília desta terça-feira, na Neoquímica Arena, pela 4ª rodada do Paulistão. Estarão em jogo não apenas os 3 pontos e a rivalidade histórica entre os clubes, como também o tabu em Itaquera. Em 18 jogos, o Corinthians nunca perdeu para o São Paulo em casa. Foram 11 vitórias e 7 empates. Porém, o momento alvinegro não é bom. O Timão vem de 2 derrotas consecutivas para o Ituano e para o São Bernardo. Já enfrenta momento de turbulência. Já o São Paulo vive um momento, ainda invicto no Campeonato Paulista, tenta encerrar o longo tabu contra o rival antes da primeira final da temporada, contra o Palmeiras no domingo, pela Supercopa. O tricolor tem 2 vitórias, um empate em 2024 e é o líder do grupo C do Paulistão. Na história, os clubes se enfrentaram 359 vezes, com vantagem corintiana. Foram 133 vitórias do Corinthians contra 115 empates e 111 vitórias do São Paulo. A expectativa é de casa cheia na Neoquímica Arena, com a presença de mais de 42 mil torcedores corintianos. Desde 2016, os clássicos de São Paulo são disputados com torcida única, por recomendação do Ministério Público. Pelo lado do Corinthians, o Corinthians ainda aguardará quase toda terça-feira para saber se contará com o meia argentino Rodrigo Garro, contratado junto ao Talheres, mas que ainda não teve seu nome publicado no bid da CBF. O meia pode virar desfalque, assim como o lateral esquerdo Diego Palacios, contratado para 2024. O equatoriano se machucou logo na estreia, diante do São Bernardo, e fica fora do grande teste no início dessa temporada. A provável escalação do Corinthians hoje deve ter o Cássio, Caetano, Félix Torres, Hugo e Wagner, Ranieri, Maicon, Fausto Vera e Matias Rojas, Romero e Yuri Alberto. Já pelo lado do São Paulo, o tricolor deve ter pela primeira vez em 2024 todos os titulares em campo. Depois de preocupações contra lesões por desgaste muscular
e outras ausências por problemas físicos, o técnico Thiago Carpini tem à disposição o time que é considerado ideal. O lateral direito Rafinha, depois de um processo de recuperação física, pode fazer sua primeira partida nesse ano. O atacante Lucas, que não enfrentou Mirassol e Portuguesa por desgaste, também pode jogar contra o rival. Então a provável escalação do São Paulo deve ter o Rafael, Diego Costa, Arboleda, Wellington e Rafinha, Pablo Maia, Alisson, Luciano, Lucas Moura, Wellington Rato e Caleri. O jogo hoje vai ser apitado pelo Vinícius Gonçalves Dias Araújo. Vai ter o assistente número 1, o Danilo Ricardo Simão Manis. O assistente número 2 vai ser o Luiz Alberto Andrino Nogueira. O quarto árbitro vai ser o Thiago Luiz Scarascati. No VAR vamos ter o Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. O assistente do VAR vai ser o Vitor Carmona Metestani e o observador do VAR, o Marcelo Rogério. Então é isso, rapaziada. Desejamos a todos aí um ótimo jogo. Que vençam o melhor. Fiquem todos com Deus e até a próxima.